Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Esperamos que todos estejam bem, com as baterias recarregadas para o nosso segundo semestre que está começando. Que vocês tenham tido férias maravilhosas, que tenham aproveitado para descansar e para curtir bastante, né? Agora é hora de voltar. Eu sou a Andréia, sou catequista da primeira fase de sábado e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Mas antes da gente começar, eu queria pedir que Nossa Senhora visitasse o lar de cada um de vocês neste momento, que ela esteja com vocês, levando paz, amor, saúde a cada um de vocês. Vamos rezar uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui hoje para a gente relembrar um pouco aí do nosso primeiro semestre, né? A gente aprendeu bastante coisa nesse nosso primeiro semestre, tivemos a oportunidade de conhecer o livro de Gênesis. Alguém lembra qual é o livro de Gênesis na Bíblia? É o primeiro livro da Bíblia, né? Então, no nosso primeiro semestre, a gente teve a oportunidade de explorar esse primeiro capítulo, esse primeiro livro da Bíblia. Aprendemos muitas coisas legais nele. E hoje vamos relembrar o que aprendemos, né? Então, se a gente pegar a nossa Bíblia, lá em Gênesis capítulo 1, o que a gente tem? O princípio, né? O princípio de tudo. E o que nos fala este capítulo da Bíblia? Ele nos fala da criação do mundo. Ele nos fala que antes não existia nada e que Deus chegou, e que Deus veio, e que Deus criou tudo para nós. Deus criou o dia, Deus criou a noite, Deus fez os mares, Ele fez os rios, as montanhas, as árvores, as flores, os animais. E Ele criou tudo, e que Ele viu que tudo isso era bom. E depois que Ele criou tudo isso, Ele sentiu falta de criar alguma coisa a mais, né? Tava faltando alguém para cuidar de todas essas coisas lindas e maravilhosas que Ele criou. Então, Ele criou quem? Ele criou o homem e Ele criou a mulher. A sua imagem e semelhança. Olha que coisa mais linda, somos imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser vivo é imagem e semelhança de Deus, só nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus criou o paraíso para o homem e para a mulher. Deus criou o mundo para nós. Mas nós somos seres diferentes, não somos seres diferentes dos animais? O homem e a mulher, nós seres humanos, a gente tem a capacidade de pensar, de raciocinar, de escolher, de entender o que é bom, do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Os outros seres não têm essa inteligência, mas nós temos, né? Não é à toa que nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus criou o mundo para o homem cuidar dos animais, cuidar das plantas, preservar a natureza. Não é verdade? Ele fez tudo isso para a gente tem que ter isso aqui na nossa mente, que foi tudo feito por Ele, tudo com muito amor, inclusive nós mesmos, né? Então, assim, a gente precisa cuidar de tudo que Ele fez, com muito amor e carinho, né? Mas aí, quando Deus criou o mundo e Deus criou o homem e a mulher, Deus... vocês lembram o nome do primeiro homem e da primeira mulher? Quem lembra aí? Adão e Eva. Muito bem. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. E quando Deus criou o mundo,
Deus chamou Adão e Eva e falou e deu uma diretriz para eles, né? Deus chamou os dois e falou o seguinte, ó, Adão e Eva, eu criei o paraíso inteiro para vocês. E vocês podem usufruir de tudo que tem aqui. Só que existe uma determinada árvore, num determinado lugar do jardim, que vocês não podem comer o fruto daquela árvore, né? E aí, o que acontece? Vem a serpente, não é? No ouvidinho da Eva e fala, Eva, come a fruta. Eva foi lá e comeu o fruto da árvore proibida e deu a Adão. Quando acontece isso, o que significa essa passagem bíblica? Nos mostra que aquela serpente, quem que é aquela serpente? Aquela serpente é o mal. Aquela serpente representa a maldade, representa a desobediência, representa o pecado. Então, por exemplo, quando na passagem bíblica aparece a serpente é como se fosse a maldade entrando no mundo. E aí, a partir do momento que a maldade entra no mundo, desvirtua tudo. Entra a violência, entra o desrespeito, entra todas as coisas ruins. Então, essa serpente que é mencionada na Bíblia é o mal. É o mal que entrou na terra, não é? O mal que às vezes nasce no coração de alguns homens para fazer as coisas erradas, né? O mal que às vezes quando a gente recebe uma ordem, fala assim, meu filho, não faça isso. Aí vem uma vozinha no ouvido assim, faz a gente fazer aquela coisa errada. Esse é o mal, né? Isso é o mal. E aí, com a entrada do mal na terra, o que passa a acontecer? As pessoas passam a se machucarem, a se desrespeitarem, e as coisas já não estavam legais, né? Então, se a gente pega lá em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver que as coisas não estavam boas. A convivência entre os humanos não estava bacana, né? E Deus acaba que se arrependendo de tudo isso que ele criou. E ele decide acabar com tudo. Ele decide lavar o mal da terra. E como que é esse lavar o mal da terra? É o dilúvio, né? Mas no meio a todo aquele povo que estava lá ruim, tinha uma família que era boa, né? A família de Noé, né? Noé era bom. Noé e a sua família acreditavam em Deus e seguiam os ensinamentos de Deus. Então, Noé foi visto por Deus. E Deus chamou Noé e deu uma ordem a Noé. Falou, Noé, olha, você é diferente. Eu vou acabar com tudo. Mas eu quero que você construa uma arca, né, um barco gigante. E dentro dessa arca você vai colocar um casal de cada espécie de animal e a sua família. Porque vocês eu não vou deixar morrer. Vocês eu não vou deixar o mal. Vocês eu vou salvar. Confie em mim que eu vou salvar vocês. E assim fez Noé. Construiu uma grande arca, onde abrigou a sua família, um casal de cada espécie de animal. E depois que eles entraram na arca, Deus mandou a chuva, o dilúvio, que vem lavar o mal, levar o mal embora e recomeçar, o recomeço, né? E esse recomeço, ele é simbolizado aqui pra gente com que sinal? O sinal do arco-íris. Porque depois do dilúvio, né, diz aqui na Bíblia que choveu durante 40 dias. Então, depois do dilúvio, quando Noé e sua família saem da arca, Deus coloca um lindo arco-íris no céu, simbolizando a aliança que ele fez conosco, né? Aliança, um compromisso que ele fez conosco, de que ele não vai mais fazer isso, ele não vai mais acabar o mundo com um dilúvio. Esse é o compromisso de Deus, né? Porque Deus nos ama, ele nos ama muito, né?
E aí, essa aliança, esse compromisso, é um acordo com todos nós, seres humanos. Deus fez um acordo conosco, não é isso? Olha, eu não vou mais acabar, mas se não vou acabar, vocês vão preservar, vocês vão cuidar. Será que a gente está cuidando direitinho de tudo que Ele deixou? Será? E aí, a gente recomeça a história, né? Dando seguimento aqui em Gênesis, a gente vai conhecer um novo personagem, né? Um personagem chamado Abraão. Abraão vivia com a sua esposa Sara, na cidade chamada Ur, que é o atual Iraque, né? E Abraão e Sara eram um casal muito bonitinhos, eles eram carinhosos, eles eram atenciosos. Só que Abraão e Sara, eles não tinham filhos. E um casal que não tivesse filhos naquela época era mal visto. Então eles se sentiam muito mal por não ter um filho. Mas um dia, Abraão, o Senhor se manifestou para ele, né? E ao se manifestar a Abraão, o que Deus pediu? Abraão, eu quero que você saia dessa terra onde você vive, que era a cidade de Ur, né? O atual Iraque. Eu quero que você pegue Sara e que vocês vão para um outro lugar que eu vou indicar. Um local onde eu prometo que eu vou te construir um grande povo. A sua descendência vai ser tão grande que vai ser impossível de contar, porque ela será tão grande quanto as areias da praia, quanto as estrelas do céu. Vai ser impossível de contar a sua descendência. Confia e vai. E assim eles fizeram. Abraão e Sara foram embora para a terra chamada Canaã. Canaã é onde está situada a atual cidade de Israel, né, o atual estado de Israel. País de Israel, Canaã. Sara e sua esposa, eles já, como eu já disse, eles estavam em idade avançada, então Sara não poderia conceber um filho. Mas por acreditar em Deus, Sara conseguiu conceber um filho. E ela deu à luz a um menino chamado Isaque. A partir de Isaque, começa a descendência de Abraão, né? Porque Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú e Jacó tiveram mais filhos, e os filhos dos filhos dos filhos. Então, todo o povo de Israel se tornou descendente de Abraão. Olha a promessa sendo cumprida, não é? Vamos conhecer agora um pouquinho, relembrar um pouquinho a história de Jacó, né? Tá em Gênesis também, capítulo 25. Lá em Gênesis 25, a gente vai descobrir, né? A gente vai explorar um pouquinho mais e entender que Jacó era filho de Isaque e neto de Abraão. Isaque não teve 2 filhos? Esaú e Jacó. Esses 2 filhos de Isaque, eles eram gêmeos, né? Eles eram gêmeos, mas a gente sabe que gêmeos sempre tem um que nasce primeiro, né? Eles não nascem os 2 juntos, né? Sempre tem uma diferencinha de tempo. E quem nasceu primeiro dos 2 foi Esaú. Esaú nasceu primeiro e era chamado primogênito. Naquela época, o primeiro filho, ele tinha uma série de privilégios quanto ao segundo filho, né? Ele recebia uma bênção especial do pai para que ele desse prosseguimento à sua vida, né? Para que ele tomasse conta das coisas que era do seu pai. E Esaú, no caso, sendo o filho primogênito, ele receberia essa bênção do pai. Só que isso sempre deixou Jacó um pouquinho enciumado. Então, um dia, Esaú saiu para caçar
E quando ele chegou, ele estava com muita fome. Aí ele chegou para Jacó e falou: Jacó, eu estou com tanta fome, você está comendo. Jacó estava comendo, me dá um pouco da sua comida, eu estou morrendo de fome. Aí Jacó vira para o irmão e fala assim: não, eu só te dou a comida se você transferir para mim todos os seus privilégios de filho primogênito. Esaú estava com tanta fome que ele aceitou. E ele transferiu ali, ele prometeu ao irmão que passaria para ele os direitos de primogênito, ou seja, Jacó iria receber a bênção de Isaac, né? E aí o tempo passou, Isaac ficou velho, Isaac, sentindo que se aproximava do fim, ele pediu para que sua esposa chamasse o seu filho Esaú, porque ele ia dar a bênção. Isaac não sabia do acordo dos meninos, né? Então, o que Jacó fez? Nesse dia, Esaú tinha ido caçar, só estava Jacó em casa. Jacó foi, se vestiu com as roupas do irmão, para se passar por Esaú, para receber a bênção do seu pai. E foi isso que foi feito. Isaac já estava em idade avançada, então já não enxergava direito, já não ouvia direito. E ele foi lá e abençoou Jacó, pensando que era Esaú. Quando Esaú chegou, descobriu o que tinha acontecido. Nossa, mas ele ficou super furioso. Ele ficou tão furioso que ele ameaçou seu irmão de morte. Ele ameaçou seu irmão de morte. Jacó ficou, por sua vez, ele ficou envergonhado do que ele tinha feito e ele também ficou com medo. Então, ele fugiu. Ele fugiu da sua terra, deixou seu pai, sua mãe, seu irmão e ele foi embora. Durante essa viagem, ele dormiu e teve um sonho. No sonho, ele viu uma grande escada que alcançava o céu. E haviam anjos subindo e descendo a escada. E do alto, Deus dizia: eu sou o Senhor, Deus de Abraão e de Isaque. A terra sobre a qual estás deitado, eu vou dar a ti e à tua família, e serão tão numerosas como a poeira do chão. Jacó prosseguiu viagem e chegou até a casa do seu tio. E lá ele ficou durante muito e muito tempo, trabalhou como pastor de ovelhas e ele se casou. Quando ele se casou, ele decidiu voltar para sua terra natal, para a terra dos seus pais, para a terra dos seus irmãos e pedir perdão pelo irmão dele por tudo que ele fez. Neste caminho de volta, ele teve um outro sonho. Ele sonhou que estava lutando com um anjo. E durante a luta, ocorria uma mudança no coração de Jacó. O anjo, então, mudou o nome dele para Israel. Israel significa aquele que lutou com Deus. Esse viria a ser mais tarde o nome do país que existe hoje, que é Israel, conforme eu já falei um pouquinho antes para vocês, né? E foi lá que Jesus nasceu, né? Jesus nasceu em Israel. Mas isso é outra história, né? Não vamos confundir as coisas aqui, não. Vamos, foco. Vamos lá, voltar para Jacó. E aí, Jacó voltou para sua terra, pediu perdão para o seu irmão, foi perdoado e ele ficou por lá. E nessa terra, ele teve 12 filhos. Cada filho formou uma tribo. As 12 tribos reunidas, se a gente pegar o mapa mundi, vocês vão ver lá a divisão de Israel. As 12 tribos reunidas, elas formam o país de Israel, que é chamado o povo de Deus. Linda história, né? Jacó, que era o filho de Isaac, ele acabou herdando a promessa do seu avô, né, de Abraão, e aí dá seguimento, dá andamento à promessa que foi feita a Abraão lá atrás, né, quando Deus aparece para Abraão e fala para ele: toma Sara e vai embora para uma terra prometida que eu estou te indicando, e lá eu te prometo
que a sua descendência será imensa. Deus é... Promessa de Deus é promessa de Deus, gente. Não quebra promessa, não. E assim foi feito.